Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Saskia, sou assistente social, trabalho como perita judicial e também atuo na Polícia Civil aqui do estado do Ceará. Então, hoje eu trouxe para vocês a nossa primeira aula. A gente vai começar a estudar sobre a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, para a gente começar, eu vou explicar alguns assuntos para vocês entenderem como vai ser dividido as nossas aulas, tá bom? Então, gente, sobre a LOAS, né? A gente vai precisar falar sobre os conhecimentos iniciais da assistência social. É esperado que, por meio desta disciplina, da disciplina de assistência social, a gente consiga dialogar em um eixo esclarecedor a respeito da política de assistência, a fim de entender a legislação. E a gente observa que essa aula ela vai iniciar com uma breve abordagem histórica e social, porque muitas vezes, quando consta a Lei Orgânica da Assistência Social, o aluno, a gente, você, não conhece o tema. Ele é induzido a entender a assistência social de maneira equivocada, principalmente em relação a alguns termos. Então, vulnerabilidade, exclusão, risco social, o CRAS, CREAS, eles são conceitos diferentes e as pessoas geralmente os aprendem de acordo com o senso comum. E dessa maneira, o objetivo da aula é a gente refinar para que você entenda que a política de assistência social, em especial a lei orgânica, ela dialoga com as intervenções necessárias no âmbito dos serviços, dos programas, dos projetos e os benefícios socioassistenciais, né, que é vinculado à realidade desigual brasileira. Depois de sistematizar esses temas, depois que a gente sistematizar esses temas, caberá o aprofundamento acerca da Lei Orgânica da Assistência Social. Uma vez que os elementos básicos já estão esclarecidos, né, a gente vai recomeçar, né, então, quando eu digo recomeçar está ligado à preparação, assim, ao tempo destinado à qualificação, ou seja, à preparação para as provas. Muitas pessoas, elas trocam de carreira, se especializam no ramo social, outras já almejam há muito tempo vincular a sua atuação profissional à área social, sendo o recomeço, então, associado a essas escolhas e mudança. A gente vai começar a falar sobre os conhecimentos iniciais da assistência social, tá bom? Então, sobre a organização da aula. Quais serão os tópicos que serão abordados? A gente vai dividir em 2 blocos. O bloco 1 vai ser basicamente a introdução, ou seja, vai ser uma breve contextualização acerca da história da assistência social. É preciso saber que a política de assistência social na literatura, ela é mais ampla do que a forma apresentada na nossa aula de faculdade, cuja a principal função é desmistificar alguns mitos e equívocos. A gente também vai ver Constituição Federal de 1988 e Seguridade Social, os objetivos e diretrizes da assistência social, ou seja, a conceituação. Vamos ver também financiamento da política de assistência social no Brasil, também na CF de 1988, basicamente no artigo 195, e a LOAS. Também quero mostrar a vocês a organização da política de assistência social, tanto a administração pública e os conselhos de assistência social. Uma observação, a aula ela terá início com a definição das responsabilidades da administração pública e das responsabilidades dos conselhos de assistência social, pois são elementos muito solicitados em provas. É válido salientar que os conselhos eles possuem um papel muito importante de fiscalização, de participação, de construção da política de assistência social. Eu quero mostrar para vocês também sobre a organização da assistência social, que é a descrição dos principais documentos desta política. E então, a partir do conceito mais atual de direito do cidadão e dever do Estado, conclui-se que a assistência social no Brasil ela é muito recente.
Então, é uma noção de direito consolidada a partir da Constituição Federal de 1988, e que em 1993, com a própria Lei Orgânica da Assistência Social, ela teve um reforço dessa dimensão. Porém, mesmo assim, ainda existem muitos mitos na sociedade, fato que abre precedentes para falas discriminatórias e preconceituosas contra os beneficiários, né? Esse é o bloco 1. No bloco 2, a gente vai falar realmente sobre a LOAS, né? O que é? As definições e objetivos. Os princípios, os objetivos e as diretrizes da assistência social, que compõem, inclusive, para a prova, uma das partes mais propensas de solicitação, uma das coisas que mais cai. A relação da lei orgânica com a Constituição Federal ela é evidente, pois esta possui a base, né, do que veio a se tornar a política de assistência social, isto é, a lei orgânica. Então, sobre os conhecimentos iniciais da assistência social, o que é que a gente vai falar sobre isso? Nesse sentido, se numa prova forem solicitados conhecimentos a respeito da assistência social, poderão ser solicitados até mesmo elementos da Constituição Federal, tendo em vista que a assistência social ela é um ramo abrangente da política pública. Sobre gestão e execução, né? Sobre as competências, quem tem competência, a gente sabe que é a União, Estado, Distrito Federal e Município. A gente também vai falar um pouco sobre benefícios, serviços, programas e projetos, financiamento e disposições finais. A diferença do financiamento do primeiro bloco em relação ao segundo é que, no primeiro, o diálogo está fundamentado na Constituição Federal e na Lei Orgânica de Assistência Social. Já no segundo, está calcado, por exemplo, em como os municípios eles podem receber o financiamento. Isso está previsto a partir do Fundo Nacional de Assistência Social, bem como o da União. Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho vamos voltar para o bloco 1 e vamos começar a falar um pouquinho da introdução, né? Eu vou dar uma breve contextualização. Então, contextualizando a assistência social, a gente vai ter o sistema de proteção social. Toda sociedade desenvolveu algum sistema de proteção social, ora mais institucionalizada, ora menos. A gente tem o público, né? Considerando o capitalismo, que vem de uma questão social versus proletariado, que é aquela pauperização, e pessoas com identidades estigmadas, associadas à pobreza, em contexto de violação de sua dignidade, fora do mercado de trabalho. Esse contexto é o desenvolvimento do sistema capitalista europeu com forte influência no cristianismo ocidental. Sobre suas características iniciais, temos a boa ação, benesse, caridade e filantropia, que era aquelas práticas a partir da religião, assistencialismo. Por exemplo, muitas pessoas dizem que os beneficiários do Bolsa Família, eles são passíveis de se eximirem quanto ao trabalho. E eu pergunto para você acha que a assistência social ela está relacionada à pobreza? Então, a função dessa aula é esclarecer a origem dessas ideias e ampliar o conceito da assistência social. Tá certo? Então, nós, como assistentes sociais, a gente precisa saber sobre essa parte introdutória. Por que até hoje, a gente leva esse tipo de questionamento? Então, sobre os conhecimentos iniciais da assistência social, geralmente, quando se escuta falar de assistência social, a gente pensa em assistente social. Óbvio, ou seja, associa-se essa palavra a um aspecto de caridade ou de ajuda. Ainda hoje é desta forma. Destarte, cabe esclarecer que nem sempre a assistência social foi vista como hoje, ou seja, como direito. Assim, existia a atuação da igreja, vinculada à população mais empobrecida. Fato de dimensão histórica, principalmente naquela época pós-revolução industrial, não somente, tá? Porque muitos trabalhadores não se encontravam devidamente inseridos na lógica do mundo. Quando se fala de proteção social, não se trata de características somente vinculadas a uma benesse, tá? Existem conceitos na literatura sobre a proteção social,
via assistência social, é a responsabilidade, seja secundária, seja terciária do Estado, destinada a uma parcela da população desprovida de bem-estar. Por isso, é apropriado pensar de acordo com a literatura hegemônica, que a construção da assistência social está atrelada ao contexto capitalista, em que há empobrecimento dos proletários, ou seja, dos trabalhadores, gerando assim uma desigualdade social. Isso significa que a assistência social ela proporciona alguns mecanismos para diminuir os impactos dessa desigualdade. Por exemplo, auxílio monetário para os deficientes paupérrimos, que não conseguem se inserir no ambiente de trabalho. Ainda assim, nos casos em que conseguem, existem muitas vulnerabilidades que os permeiam, pois não é somente o trabalho que protege o indivíduo. Vocês estão entendendo? Uma observação. Isso abrange não só o mundo odierno, mas também os impactos da consolidação do sistema capitalista, né? Ou seja, da industrialização. O que foi percebido no Brasil com a vulnerabilidade de pessoas desempregadas que passaram a habitar as grandes metrópoles, principalmente no início do século XX. O trabalho por si só, ele não garante a ausência de vulnerabilidade, uma vez que ela não transita apenas na carência monetária, no dinheiro. A assistência social ela tem como fator basilar o desenvolvimento do sistema capitalista europeu, com forte influência do cristianismo ocidental. Por isso, algumas pessoas entendem, erroneamente, a assistência social como uma mera ajuda. Assim, a influência de instituições não governamentais vinculadas à religião não é algo novo. A gente sabe que não é algo novo. A gente sempre aprendeu desde a nossa graduação que tudo veio a partir da influência da igreja, né? Então, para a gente dar continuidade aos conhecimentos iniciais da assistência social, o que é que o cristianismo tem a ver, né? Então, o cristianismo, que abarca as causas caritativas, ela influenciou a percepção atual de assistência como ajuda, e não como direito. Esse fator, aliado à não responsabilidade do Estado e à ação de instituições privadas, também permitiu a consolidação da assistência como caridade no Brasil. O assistencialismo, ela é a deturpação do direito. Logo, quando figuras políticas dizem que o programa do Bolsa Família, os benefícios eventuais e o benefício de prestação continuada, por exemplo, podem ser anulados, dizem um fato notadamente equivocado, visto que a personificação da política pública ela é infundada, gente. Sendo assim, apesar de assistência social ser um direito garantido pela Constituição Federal, algumas pessoas percebem como algo que o político concedeu de espontânea vontade, né? Então, contextualizando a assistência social de um contexto nacional, a gente sabe que é um país colonizado com presença da escravidão e comando político por uma elite econômica, de um Estado repressivo no auxílio aos grupos empobrecidos. Então, é caridade, filantropia e clientelismo, as políticas paternalistas, aos mais pobres. Assistência social como encargo do setor privado, religioso ou não, contando com a participação subsidiária do Estado, especialmente por meio de financiamentos via isenções tributárias ou transferências veniais. Então, quando a gente fala sobre política, entre a data de 1930 a 1945, a gente estava no Estado Novo, ali Getúlio Vargas, que é aquela famosa frase pai dos pobres e mãe dos ricos, e ações e práticas clientelistas que ele utilizava. Então, o cenário de desenvolvimento de políticas sociais, previdenciário, legislações trabalhistas, assistenciais. Então, quando foi em 1942, foi criada a Legião Brasileira de Assistência, né, que é a LBA, que era presidida pela esposa de Getúlio Vargas, que é a Darcy Vargas, família famílias das pracinhas, meu povo, ali logo no final da Segunda Guerra Mundial. A gente teve o primeiro-damismo,
assistência social versus primeiras damas. O Brasil tem a presença do reflexo da escravidão e a presença de uma elite econômica que pensa apenas no lucro. Diante disso, a gente pensa em como amenizar os impactos desses problemas. Pensou-se em como amenizar os impactos desse problema. Então, foi o que eles fizeram. Na verdade, sobre os conhecimentos iniciais da assistência social, nenhum auxílio ele foi conquistado porque a elite dos governadores ou presidentes, como Getúlio Vargas, quis, mas sim porque a partir, principalmente, do Estado Novo getulista, que foi na década de 1930. Houve um desenvolvimento urbano muito acelerado e, junto a isso, concomitantemente, uma crescente da pobreza, o que suscitou a migração de trabalhadores entre estados, como, por exemplo, a migração para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Então, se hoje não existem empregos para todos, vale pensar o tão quanto foi difícil, então, a enorme dificuldade de um agricultor que saía lá do interior rumo à metrópole em busca de ser empregado. Vista a opressão sofrida por estas pessoas, surgiu uma demanda de uma cobrança de posicionamento do Estado por parte das organizações, tais como as organizações sindicais. O clientelismo ele está vinculado à ideia de assistencialismo. Um exemplo que eu posso dar para vocês políticos dizem que, se forem eleitos, oferecerão bolsas, cestas básicas, porém, isso já é um direito garantido pela Constituição Federal. A gente sabe. À vista disso, muitas pessoas elas temem uma mudança radical na política, porque tem medo de perder os seus direitos, o que não pode ocorrer em virtude da impossibilidade de perda de um direito constitucional. A prática de caridade ela não tem relação somente com os aspectos religiosos, tendo em vista que as pessoas, como cidadãs, elas podem fazer. Esse fato não é caracterizado como política pública, assim como a ação de voluntários. Uma observação muito relevante é que existem várias críticas com relação ao voluntariado e com relação à diminuição de políticas públicas. A assistência social, como dever do Estado, foi uma grande mudança, porque ela estava a encargo dos setores privados. É também importante salientar que havia participação do Estado, mas ela era somente secundária. Somente se o Estado não pudesse intervir, melhor ainda. O que marca o desenvolvimento da assistência social no Brasil foi o período do governo do Getúlio Vargas, que foi durante o Estado Novo, e o processo de redemocratização. Vargas, quando inicia o desenvolvimento de políticas sociais, em que a previsão de seguro previdenciário e a conquista da legislação trabalhista dialoga com a elite. Porém, as várias organizações sindicais já pleiteavam a responsabilidade estatal, ou seja, os sindicatos já pediam há muito tempo que o Estado se responsabilizasse por alguma coisa. Então, a gente percebe que o Estado ele participa a partir do aspecto liberal, por isso há a própria elite defendendo o papel do Estado com menor participação no que se refere às desigualdades. Assim, quando Getúlio começou a fazer um pouco mais em prol dos menos favorecidos, ele atuou sob a perspectiva do trabalho, a quem trabalhava, por isso o avanço na legislação trabalhista. Como consequência, a assistência ela começou a ser mais bem, digamos, organizada, mas não em sua total amplitude, tá? Ou em total responsabilidade do Estado. Isso aí não. Darcy Vargas, a esposa, né, que foi a esposa de Getúlio Vargas, fato que influencia até hoje a atuação das primeiras damas na assistência social. Por isso, diversas literaturas elas dispõem que isso pode desempenhar o papel ideológico, visto que os políticos dispõem sua família para cuidar do povo. O primeiro damismo é o momento em que as primeiras damas passaram a cuidar da pasta de assistência social, fato que ainda ressoa atualmente. A gente basta observar a responsável pela mesma pasta em alguns municípios e estados. E é isso, gente. Essa foi a nossa primeira aula. A gente está elaborando um curso
completo, dividido em 2 blocos, sobre a Lei Orgânica da Assistência Social, que vai desde do momento histórico até a gente chegar na legislação mesmo, e para vocês conseguirem, quando chegar na legislação, entender o motivo que aquilo ali está, e não somente decorar a lei, porque eu sinto que tem pessoas que têm dificuldade em estudar a legislação, e quando a gente junta o contexto histórico com a legislação, fica muito mais fácil da pessoa assimilar, e ela não vai precisar decorar, ela vai compreender. Então, esse é o nosso objetivo, é isso que eu estou trazendo para vocês. A gente está trazendo um curso específico sobre a Lei Orgânica da Assistência Social. Se vocês quiserem dar continuidade, a gente vai estar lançando esse curso com aulas online, com material auxiliar e também com os PDFs, né, para você estudar e se preparar. Tá vindo muito concurso aí, e a Lei Orgânica da Assistência Social cai não, despenca em prova, tá sempre em algum edital. Então nós temos o TJ que vai vir aí, a gente tem os concursos de prefeitura, com certeza cai sempre em residências, para quem quer fazer residência, e eu espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte, e espero que vocês possam nos acompanhar nessa caminhada, nessa nossa nova caminhada. Além da lei da LOAS, né, a gente também vai ministrar outros cursos que eu quero trazer para você, para quem já é assistente social e quer atuar no meio jurídico, né, na parte judiciária. A gente vai lançar o material com um manual com passo a passo de como você realmente tem que fazer, e nesse momento a gente também acompanha você, monitorando você, ajudando você a sair de um ponto a outro para você conseguir chegar lá, conseguir realmente trabalhar. Porque eu vejo, às vezes, que tem muito curso que não te oferta isso, que cobra muito caro e não te coloca onde você quer estar. Eles não te dão esse feedback, eles te prometem e não te dão esse feedback. Então, esse é um dos nossos manuais. A gente também vai focar em todas as legislações que estão voltadas para o serviço social. A gente vai focar também em todas as questões específicas. E esse curso que eu estou trazendo para vocês vai vir também com aulas ao vivo, para a gente gabaritar algumas questões, para vocês entenderem como é que funciona algumas questões de concurso, para vocês conseguirem assimilar, para vocês verem que quando a gente estuda correto, as questões se tornam muito fáceis, entendeu? Então, muito obrigada para quem tirou um tempo para assistir a minha aula, e eu espero vocês na próxima aula, tá bom? Beijo, até mais!